Vamos ler junto, eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê o verso par. Vamos lá? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A igreja, verso 4. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. 8, a igreja. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em impagável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Verso 11, todos juntos em uma só voz. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Por graça e misericórdia, tem algumas obras que ainda estão no forno, como o dicionário hebraico exegético, o poder da oração e a interpretação bíblica, né? Toda a homilética. Deus está dando graça e condições para realizarmos novas obras e assim edificar o corpo de Cristo com o talento que Deus nos deu. Quantas pessoas começam algo e desistem no meio do caminho? A palavra introdutória aqui está totalmente atrelada, totalmente conectada a uma mensagem que Deus me deu na minha casa. À tarde orei, meditei no Senhor, refleti, conscientizei, Deus me deu essa palavra. E quando o pastor Silmar começou a ministrar sobre o único capítulo que fala da rebelião do querubim sacerdote, o querubim que tinha a responsabilidade de cuidar de um reino mineral, que andava sobre pedras, afogueava, portador da luz, portador da melodia, que não era maestro do coral, mas é conhecido como maestro do coral, porque a música emanava de dentro dele. Mas quando daqui da terra, debaixo de um jugo, de uma responsabilidade de um reino mineral, aquele que tramitava de terra e céu, de céu e terra, fazendo a manutenção do trono da glória do Deus Todo-Poderoso, que vinha com as suas mãos, apanhava as brasas do altar e lançava nos quatro cantos da terra, que debilitava as nações com os seus louvores, porque as obras dos teus pífaros e dos teus tambores emanavam como graça e luz de dentro dele. Um dia ele deseja ser não apenas semelhante, porque o pecado até aí não era tão considerado assim. Ser semelhante a Deus é um dever, mas quando ele se assenta, querer ser mais do que Deus, porque ele via um trono vazio à sua direita, e ele achava que por causa de um elogio que possivelmente ele recebeu de alguém que estava dentro de uma categoria como ele desejou para si aquilo que não era. E quando ele começa a desejar aquilo em 5 etapas, Deus o destitui, que os teólogos chamam do golpe da misericórdia. Naquele momento Miguel é criado e ele é lançado do reino da glória para o mais profundo abismo. Quando ele toca na terra, a terra que antes tinha forma, que antes era habitada por um povo que não falava como nós, porque não tinha o rua, não tinha o espírito, mas se relacionava com gravuras em rocha, gravuras em pedras, ilustrações. Esse povo, quando viu uma brilhante luz, a ciência chama de Big Bang, mas foi a própria luz daquele que portava luz e que agora se está numa forma decadente chamada de Satanás. Não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. O único inimigo de Deus é o dinheiro. Ou você ama a Deus ou ama o dinheiro, porque Satanás é inimigo da igreja, é o meu inimigo, inimigo da minha alma, é seu inimigo, inimigo da sua alma.
vazia. E a palavra vai dizer em Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus começa em cima e vai terminar lá embaixo. O homem começa embaixo e vai terminar lá em cima. Se humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, até que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é Deus de recomeço. Quem crê nisso, que Deus é Deus de recomeço? Deus é Deus de reescrever história. A terra se encontrava de forma caótica, porque Deus começa em cima, termina embaixo. Mas quando houve o toque da queda de Satanás na terra, no verso de número 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esta palavra no hebraico é semelhante a uma ave que protege o seu filhote que estava no ninho. A terra sem forma, vazia. O Espírito abraça como uma ave abraça um ninho, protege os seus filhotes. E como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, no princípio, a terra mesmo sem forma e vazia, o Espírito se coloca na posição de intercessor e começa a boa obra que é fiel para terminar. Quem sabe o Espírito Santo ele ora dizendo: Pai, Paizinho, pode liberar a palavra. E no verso de número 3 diz o texto: e disse Deus, haja luz. Deus, aleluia. E viu Deus que a luz era boa. Nesse dia, o Espírito Santo que está abraçado com a terra, é como se fosse um prego, um renovo de algo que estava para acontecer. Diz o texto em Jeremias que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. É uma palavra que, como martelo, ela dá início a uma construção e um final a uma grande obra. Quando esta palavra vem de encontro à terra, sem forma e vazia, ao impacto da parte de Deus, é Deus dizendo: eu estou preparando o cenário para a manifestação da vida. E essa vida agora vem cheia da presença do Espírito Santo, que não abandonou ainda a terra, que não abandonou ainda a igreja, que está sempre intercedendo por mim e por ti. Ainda que faltam palavras, Ele intercede por mim e por ti, com gemidos inexprimíveis. Ainda que faltam palavras, mas tem choro, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tem tristeza. Saiba que o Espírito Santo de Deus começou a boa obra e é fiel para terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os primeiros habitantes tinham apenas nefesh hamai, alma vivente, era corpo e alma, por isso não tinha fala. A palavra no grego é logos. O logos quer dizer palavra vivente. Quando Deus cria Adão e da sua costela traz Eva, ali ele começa um propósito, semelhança e imagem de Deus. Oh glória! Mas essa obra é porque o homem começou a inventar, a planejar coisa dos seus próprios interesses. Ele se perde, ele decai, e aquilo que era santo, que era justo, aquilo que tinha sabedoria, passa a ser ignorante, passa a ser injusto e passa a ser pecador. Mas aqui tem um texto que acabamos de ler, que Jesus, ele começou a boa obra e é fiel para terminá-la. O Espírito Santo, juntamente com a palavra, eles iniciaram a boa obra debaixo da ordenança do Todo-Poderoso. Você pode perceber quantas pessoas começam algo e desistem no meio do caminho. Alguns casamentos começam, mas não dão continuidade. Começaram até bem, mas um dia esfriaram. Começaram até muito bom, mas um dia se acabaram. Alguns projetos começaram forte, mas um dia terminaram em morte. Alguns sonhos nasceram, mas foram abandonados. Algumas pessoas começam alguma
presbítero Domingos havia falado. Mas o Deus da Bíblia não trabalha como os homens trabalham. O Deus da Bíblia trabalha de forma diferente, de forma diferenciada. O homem começa e abandona, Deus começa e termina. O homem promete e esquece, Deus promete e cumpre. O homem vê ruína, Deus vê obras em construção. A palavra de Deus para a família do campo da Assembleia de Deus do Rocha Ministério Ensinar neste dia de hoje é: permaneçam firmes. Deus ainda não terminou o que começou. Permaneça firme na perseverança, permaneça firme na busca, permaneça clamando, permaneça orando ao Senhor, permaneça buscando com jejum, com ações de graça, súplica, porque culto de ação de graça antes da vitória é manifestação da fé, depois da vitória é gratidão ao Senhor. Sou grato a Deus por vós e vós outros, para a oração ser complementada e unificada em amor fraternal. Nós agradecemos, e aquele que dá graça, ainda que o dia é difícil e ainda que o dia é mau, a porta do céu se abre. E a palavra do Eterno vem de encontro a um projeto que, mesmo que deformado, mesmo que sem palavra, essa palavra vem de encontro para começar a boa obra, para dar início à continuidade de uma boa obra. Porque o Deus que eu conheço não trabalha com remendo, o Deus que eu conheço trabalha com renovo. Ele começa renovando a tua vida espiritual hoje, a tua vida mental hoje, a tua vida física hoje, a tua vida profissional hoje, a tua vida financeira hoje, a tua vida sentimental hoje, a tua vida familiar. Deus, Ele começou uma boa obra e é fiel para terminá-la até a volta de Cristo. Porque a carta aos Filipenses ela foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ainda estava preso em Roma. Essa carta tem 4 capítulos, 104 versículos. Nós lemos alguns versículos aqui e apenas um está em destaque para nos edificar, consolar e encorajar a nossa vida. É aquele que começou a boa obra. Aleluia. É fiel para terminá-la até a volta de Cristo. Glória a Deus. Porque quando Paulo estava preso, a prisão não estava dentro dele. Ele estava preso, mas a liberdade em Cristo havia emanado de dentro dele. E ele escreve, mesmo preso em Roma. Humanamente falando, Paulo deveria estar desanimado. Humanamente falando, Paulo deveria estar desencorajado. Humanamente falando, Paulo deveria estar desistindo do propósito. Ele estava encarcerado. Paulo estava separado das igrejas. Paulo estava sem liberdade. Paulo estava sem garantia sobre o seu futuro. Mas surpreendentemente, mas para a surpresa do adversário, em Filipenses é conhecida como a carta da alegria, onde Cristo é tipificado como a alegria superabundante da igreja. Porque a alegria de Paulo não dependia das circunstâncias. Muitas pessoas ficam atribuladas quando vê o sorriso na missionária Mônica, no irmão Lourenço, no irmão Enzo, no irmão Heitor, que mesmo passando por luta, desafio, começam a criticar. Olha lá o vagabundo, olha lá o preguiçoso, não gosta de trabalhar, nas costas dos irmãos. Porque algumas pessoas foram chamadas por Deus para patrocinar a obra de Deus na vida de outras pessoas. Quando entendermos isso, as coisas vão fluente, as coisas vão avante, sem dor, sem crítica, sem sofrimento, sem relutância. Por quê? Porque eu não posso dizer que não preciso da mão, eu não posso dizer que não preciso do pé, o pé não pode dizer que precisa da cabeça, a mão não pode dizer que não precisa dos pés. Por que isso? Somos membros que compõem o corpo de Cristo, unidos e bem ajustados. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eita glória ao revestimento da força de Deus descendo aqui nessa noite. Eu estou vendo a mão levantada. Paulo disse na carta aos Efésios, para a igreja de Deus em Éfeso: no demais, irmãos,
meus, fortalecei-vos. Essa palavra fortalecei-vos, ela está atribuída à alegria, ou seja, no demais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor e na força do seu poder. Tem mão levantada ainda? Eu vou liberar a palavra profética. Tomai sobre si o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e calçando nos pés a sandália na preparação do Evangelho da paz. Você é aquele que Deus chamou. Você está preparado, está se preparando, você está sendo preparado e sendo usado como canal de bênção para a preparação da vida de alguém, porque alguém vai mais longe pela sua contribuição, alguém vai mais longe pela sua oração, alguém vai mais longe pela sua entrega. E essa igreja não é diferente, é um destaque da Assembleia de Deus do Rocha, porque diz 240 igrejas aprove o Senhor escolher o ministério e ensinar para alavancar o Evangelho através da nossa vida. E nós estamos cruzando fontes, nós estamos cruzando ribeiros, nós estamos estabelecendo conexões para a glória do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Porque Paulo ele não dependia das circunstâncias, ele dependia da certeza que Deus continua trabalhando mesmo quando não enxergamos. Filipos era uma colônia romana localizada na Macedônia. Era uma cidade estratégica influenciada pela cultura romana e marcada pelo orgulho político. Foi ali que Deus abriu a primeira igreja da Europa. Lídia foi convertida. A jovem possessa foi liberta. O carcereiro foi salvo. E aquela igreja nasceu em meio a perseguições e milagres. Quantos milagres testemunhamos? Recentemente recebemos a boa notícia de que a oração do Ministério Ensinar está sendo atendida pelo Todo-Poderoso. E entrou lá naquele hospital para trazer a solução do problema de uma família. É a obra de Deus propagando, é a obra de Deus avançando. Alguém que levanta dizendo que não vai acontecer, alguém que levanta dizendo que não tem jeito, alguém levantando dizendo que não tem solução, dizendo que não vai a lugar nenhum. Mas na contramão do adversário vem Deus dizendo: eu ainda estou no controle de todas as coisas, eu ainda estou no domínio da situação. Agora Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, eles entregam uma das maiores promessas das Escrituras Sagradas: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até a volta de Cristo. Imagine Paulo dentro de uma cela fria, imagine Paulo com correntes do pulso, imagine Paulo, guardas romanos, observando os seus movimentos, as paredes úmidas, as paredes cheias de mofo. O futuro era incerto, o futuro comprometido nas mãos do homem, mas no domínio de Deus, nas mãos da sentença humana, mas no controle do Todo-Poderoso. Mas Paulo não está olhando para as correntes, não. Paulo não está olhando para a limitação, não. Quem sabe hoje você está enfrentando desemprego, falta de recursos financeiros. Alguém levantou com crítica, dizendo que a sua situação pode piorar. Eu tenho uma palavra de Deus, porque quem está olhando para Cristo vê solução onde não tem. Quem está olhando para Cristo contempla o alvo nessa noite. Quem está olhando para o alvo nessa noite, aquele que está contemplando o alvo, aprenda com Paulo: eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante. Oh glória! O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para convosco. Contempla a sua recompensa, contempla o seu galardão. Enquanto muitos enxergariam o fim, Paulo enxergava continuidade. Enquanto alguns diriam acabou, alguns diziam é o fim, enquanto alguns diziam você não vai chegar lá, Paulo dizia: Deus ainda está trabalhando. Eu estou vendo a mão levantada aqui, vou profetizar de novo. Deus está dizendo: eu sou o Senhor e não há
perseguições, crises familiares. Entenda uma coisa: existe bênção sem unção, mas nunca unção sem antes passar por uma bênção. Você está sentindo aflição? Entenda uma coisa: a grande aflição que você está sentindo revela o grau de intimidade que você tem com Deus. É só clamar que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da angústia, na hora da angústia. Abaracélia, bedebarascúria, abai, chorebarace. Isso, amarás, é o o glória. Aquele momento era um momento crucial, de uma oportunidade única. Experimentar no momento da aflição. É o exercício da fé se utilizar como alavanca para dar a volta por cima e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Talvez naquele momento das pressões, das perseguições, das crises familiares, das incertezas, Paulo ele vai ver uma saída, que Deus ele levanta um homem ungido para poder levar a palavra. E vocês não são uma obra abandonada, vocês são um projeto nas mãos do arquiteto eterno. Vocês não estão abandonados, vocês não estão entregues baratas, como diz o mundo, vocês estão na mão do eterno. Paulo está dizendo: ainda que as pressões vieram, crises familiares, incerteza e algumas prisões, Deus ele manifesta a palavra, e essa palavra de Deus é uma última resposta. Ela vem como resposta de um clamor, como resposta de uma oração, porque Deus nunca deixa pela metade aquilo que Ele escreveu por inteiro. Talvez alguém nesta noite tenha chegado aqui pensando: minha vida travou, minha família não muda, meu ministério não avança, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer: você não está parado, você está sendo trabalhado. O silêncio de Deus não significa abandono, significa construção, porque quando Deus está em silêncio, Ele está mais preocupado em solucionar o meu e o seu problema do que falar conosco. Enquanto você chora na terra, Deus continua trabalhando nos bastidores do céu. Oh glória, oh glória. Vou beber um pouco d'água, você pode louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. A palavra começou no grego, ela é enarxamenos. Enarxamenos refere-se a iniciar oficialmente uma obra ou projeto. A salvação não começou em você, começou em Deus. Você não se escolheu, foi Deus quem iniciou tudo. Boa obra é do grego ergon agaton, e a palavra significa, oh glória, obra excelente, trabalho valioso, projeto nobre. Paulo está dizendo: vocês não são um acidente. Paulo está dizendo: vocês não são um erro. Paulo está dizendo: vocês são uma obra divina. Oh glória, aperfeiçoará, do grego eteolesere. Deus ele está dizendo para alguém aqui: essa palavra é completa, essa palavra é de finalização, essa palavra é de levar à conclusão de algo que foi iniciado. Não significa apenas melhorar, mas significa terminar completamente. Jesus da cruz do Calvário dá o final do veredito dizendo: tetelestai, no grego, está consumado. Oh glória, a dívida foi paga, está a construção finalizada. Oh glória, João disse que todos aqueles que nele creu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Deus está dizendo: comecei no meu filho, eu sou o alfa, e terminei no meu filho, eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Deus não está reformando algo velho aqui nessa noite, Deus está concluindo algo glorioso para a glória do teu nome. Quem toma posse dessa palavra aqui? Porque quando Deus começa, o inferno não pode impedir. Paulo não está dizendo talvez Deus termine, ele está dizendo tendo por certo. A palavra grega indica convicção absoluta.
certeza de Paulo não estava nos homens, não, estava em Deus. Se você tem as suas expectativas de fé em Deus, saiba de uma coisa: ainda que o ser humano te decepcione, você não para, não olha para trás, não deixa, não desiste do caminho, porque aquele que segura na sua mão hoje, ele começou uma boa obra, é fiel para terminá-la, e você vai chegar do outro lado. Eu tenho uma revelação de Deus aqui, eu quero liberar sobre a tua vida. O diabo pode atrasar algumas coisas, mas não pode cancelar o que Deus decretou. José foi vendido, mas chegou ao palácio. Davi foi perseguido, mas chegou ao trono. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou. Ele, Jesus vem. Adalai, Chorebarace. Jesus vem, Jesus vem. Jesus ressuscitou. Quando Deus assina o começo, ninguém consegue cancelar o final. Porque ele disse: vai passar para o outro lado. Mas a tempestade surge no meio do caminho, de forma inesperada. Sobreveio, mas a voz do que clama. Oh, aleluia! A voz do que clama faz com que o mestre que antes estava adormecido se levante para solucionar o problema. Não dirigiu uma palavra para os seus discípulos, mas ele falou direto com o problema: vento, acalme-se, mar, aquiete. Deus, ele é fiel. Existe no Brasil duas entidades que é Principado dos Ventos, Exu Betania, Principado dos Mares e Iemanjá. Jesus está mostrando ali que ainda que a tempestade se levanta, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que há de vir, que deve virar. O que eu aprendo com isso? Eu não desisto da sua casa, eu não desisto da sua família, eu não desisto do projeto, eu não desisto de congregar, eu não desisto de orar, eu não desisto de estudar, eu não desisto de se capacitar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque quem tem promessa morre, mas quem tem propósito sobrevive. Segura aí na mão o propósito que Deus entregou nessa noite. Segura aí o propósito de Deus, é que brilha como luz, brilha como uma luz resplandecendo no meio das trevas. Deus trabalha mesmo quando você não vê. Existem períodos em que nada parece acontecer, mas Deus trabalha invisivelmente. Deus trabalha no oculto e no secreto. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Uma semente cresce debaixo da terra. Uma semente não faz barulho, mas a semente tem crescimento. A semente cresce, e quando começar a frutificar, se prepare para as pedradas. Você ainda é um projeto invisível, você ainda é uma semente, mas vai frutificar. Como? Em tempo e fora de tempo. E ainda que esteja no deserto, ao cheiro das águas brotará, e não cessarão os seus renovos. Porque uma criança cresce dentro do ventre, a semente cresce no invisível, uma raiz cresce antes do fruto aparecer. Oh glória! Ninguém vê a construção dos alicerces, mas eles sustentam o edifício inteiro. Assim também Deus é o alicerce da minha, da sua vida, a base da minha, da sua da sua casa. Oh glória! Assim também Deus é. Antes de te promover, ele te prepara. Antes de te exaltar, ele te amadurece. Entendeu porque a tribulação não te matou? Entendeu porque essa luta não te derruba? Entendeu porque o desafio se levanta? É Deus dizendo: filho, eu estou usando essa luta, esse desafio, essa tribulação, para gerar em ti o fruto excelente, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, autocontrole, humildade. Porque Deus, ele é assim, ele aproveita o momento mais difícil da tua vida. Quando a tua força acaba, a força de Deus começa. Quando a tua energia acaba, a força de Deus te manda seguir. Chega, não pare, avance. Famílias fortes não são construídas em um culto, são construídas diariamente. É semente de oração, é semente de perdão, é semente de palavra, é semente que um dia vai frutificar. E essa frutificação quem garante?
perseverante é Deus, debaixo de uma perseverança. Oh glória, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, e toda língua que se bater contra ti, o Eterno te dá autoridade para você repreender no nome de Jesus, e você vai passar com segurança, debaixo da guarda, da proteção e do livramento, e vai chegar do outro lado, porque sabemos bem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A boa obra inclui toda a família. Ninguém vai ser disperso, ninguém vai ser descartado, inclui todo o conjunto. Oh glória, Paulo está escrevendo para uma comunidade inteira, não apenas para pessoas individuais. A promessa alcança famílias. Repita comigo: a promessa de Deus alcança famílias, casamentos, filhos, pais, lares. A palavra que Deus está liberando aqui hoje é essa: eu estou dando forma e estou colocando em ordem o que está fora do seu devido lugar. Eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Eu estou colocando em ordem o que está fora do seu devido lugar, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus nunca foi apenas salvar a pessoa, mas foi transformar casa, transformar família, transformar projeto, edificar propósito. A arca salvou Noé e sua família. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O carcereiro ouviu a palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus não visita apenas indivíduo, Deus faz morada, faz morada. Eu quero orar hoje agradecendo a Deus, não apenas pela visita desta noite, mas pela morada, pela habitação, pela permanência, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se prepare, esteja preparada. Quando a oportunidade chegar, você é o primeiro, você é a primeira. Levanta a mão, repara a séria, a súria. O Eterno está dizendo: eu estou entrando com a provisão, entrando com a providência. Eu estou. Continua orando pelos filhos, continua crendo pelo seu cônjuge, continua perseverando pela sua casa. Deus ainda está escrevendo o capítulo que você não leu, o capítulo que você não leu, porque o que o homem não viu, o ouvido não ouviu, e o que não subiu ou desceu ao coração de ser humano algum, é o que o Eterno tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam certamente hão de encontrar. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Amarás a Deus como? De todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Está difícil, se apega com Jesus. Está sangrando, se apega aos pés de Jesus, porque ainda que você não toque nos pés, mas toque na orla de Jesus, a tua fé ele é poderosa para te salvar. O melhor ainda não chegou, o melhor ainda não chegou, o melhor de Deus ainda está por vir. Paulo está apontando para o dia de Cristo Jesus. Isso significa que a obra não termina nesta terra. Ainda estamos em construção, ainda estamos crescendo, ainda estamos sendo moldados. Há uma palavra de Deus para a tua vida aqui. Enquanto houver processo a propósito de Deus, enquanto houver martelo, Deus ainda está esculpindo, julgando causa. Enquanto houver obra, o arquiteto continua presente. E o que eu aprendo com isso? Não julgue sua vida pelo capítulo atual. Deus escreve histórias completas. O teu passado não cancela a promessa, o teu processo não cancela
lançar sobre esta família a obras que pertenciam, a obras que pareciam paradas, voltarão a avançar, a obras, sonhos que pareciam enterrados e voltarão a florescer, a relacionamentos que Deus está restaurando nessa noite, a filhos pelos quais você ora, que serão alcançados pela graça de Deus, há promessas que não morreram, porque Deus começou, continua trabalhando, porque o Deus que começou a boa obra continua trabalhando. Eu profetizo sobre a tua casa que a crise não será o ponto final, o fracasso não será o último capítulo, a luta não será a última palavra pertence ao Senhor, a última palavra pertence ao Senhor. Você está prestes a desistir de algo que Deus começou? Deus está te perguntando, você ainda quer desistir? Porque fui eu que comecei. Se você continua, eu te dou perseverança. Se você continua, eu te fortaleço. Se você continua, eu te revisto de poder. Oh, glória a filhos pelos quais você ora, eles serão alcançados pelo poder da palavra de Deus. E Deus está dizendo, você ainda vai parar? Você ainda vai desistir? Você parou de acreditar na restauração da tua família? Você parou em algum momento, ou até mesmo perdeu as esperanças em alguma promessa que Deus lhe fez? Você acredita que Deus ainda está trabalhando na sua vida? Você ainda acredita que Deus começou uma boa obra, está aperfeiçoando, para que naquele grande dia você venha testemunhar daquilo que você ofereceu de melhor nesta data de hoje? Hoje é dia de renovar a confiança, hoje é dia de permanecer firme na rocha, hoje é dia de voltar a acreditar. Deus está dizendo para alguém aqui, você não é uma obra abandonada, eu entrei no negócio, eu iniciei esta boa obra, eu mesmo vou dar o veredito final. Pai eterno, Senhor da glória, Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se avalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a tua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E o Eterno está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Contemplas tu nesta noite, Deus, Ele abrindo porta onde não tem porta. Contemplas tu nessa noite, Deus transformando a maldição em bênção, e esta unção que desceu do céu despedaça todo laço, todo embaraço, toda contenda, toda injúria, toda inveja, toda frieza, toda obra de bruxaria na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, na calunga grande, na calunga pequena, na quimbanda, umbanda, candomblé, vodum, magia negra, necromancia, aonde tem enfermidade, o Eterno entra com bálsamo de cura, entra com refrigério na alma, entra com a última palavra, trazendo vitória. E tu não serás apenas vitorioso, vitoriosa, mas será mais
vossas orações, e ainda que caia, não ficará prostrado, porque o sustém a mão do Senhor. Te agradecendo por tudo, certo de toda vitória, em nome de Jesus. E